Amém, amém. Abra sua Bíblia nessa segunda carta de Timóteo. Ô Luiz, eu acredito que vai ter que dar só um grau menor aqui. Tá dando quando eu venho para cá. Isso. Só uma diminuída. Tá jóia. Já abra sua Bíblia na segunda carta de Timóteo. Ih, deixa eu ver se ficou. Ficou. Essa imagem que eu escolhi são muitas palavras, né? Porque hoje eu falei a vocês que a minha temática vai ser sobre as palavras, né? Nós vivemos em um mundo, amados, de palavras. Nós vivemos falando, discursos, ideias, né? Então ali estão várias palavras em inglês, né? Performance, negócios, e a gente fica assim envolvido então com tantas falas, tantos sons, não é? Quando eu estava, algum tempo atrás, quer dizer, muito tempo, né? Eu li um sermão do David Wilkerson, que foi um pastor pentecostal lá na cidade de Nova York, a igreja de Times Square, e ele disse o seguinte: olha, nós estamos ouvindo muitas vozes neste mundo, e nós estamos com dificuldades de ouvir a voz de Deus. Muitas vozes, muita gente falando, muita gente falando. E essa segunda carta, então, de Timóteo, é a última carta do apóstolo Paulo. É a sua carta mais passional, é a sua carta mais, eu diria, sentimental. Ele abre o seu coração, ele expõe os seus medos, os seus temores. A primeira parte do capítulo 1:1 até 2:13, que foi a que a gente viu na última quinta-feira, ele fala sobre o sofrimento, né? A temática é essa: seja forte. Seja forte, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor dos seus 40 anos de idade. Aí você deve estar pensando, mas pastor jovem onde, né? Naquela época, 40 anos era considerado jovem, né? Esse conceito que a gente tem de juventude vai variar, varia ao longo dos anos, né? Por isso que Paulo exorta a Timóteo para que ele não desprezasse a sua mocidade, a sua juventude. Na sua primeira carta, Paulo escreve isso. Timóteo, tudo leva a crer que ele tinha um comportamento assim, um temperamento melancólico, introspectivo, meio que quase que depressivo, né? Então Paulo está sempre dizendo: Timóteo, não desista. Timóteo, vá em frente. Timóteo, se recorde. Recorde o que a sua mãe fez, a sua avó fez, investimento delas na sua vida. Timóteo, participa comigo dos sofrimentos. Timóteo, sofre comigo, né? E Paulo ele vai usar vários símbolos para retratar acerca do perfil do homem de Deus, da mulher de Deus, e isso cabe para toda a igreja, não é? Então ele vai falar, por exemplo, do soldado, vai falar do atleta, vai falar do lavrador, e hoje, querendo Deus, vai falar do obreiro e do vaso, né? Do vaso. Tudo isso para que Timóteo entendesse. Eu quero dar uma dica assim simples, quase que óbvia para você. As cartas, amados, Timóteo é uma carta, uma epístola. Eu não vou entrar em detalhes qual a diferença de carta para epístola, mas é uma carta, vamos lá, como Tiago também é. Você não recebe mais carta hoje, né? Quando você recebia carta, você lia a carta aos poucos. Você lia um pedaço hoje, outro pedaço amanhã. Não, você lia tudo de uma vez. Então, o ideal para você entender uma carta, e no Novo Testamento tem 13 cartas só de Paulo, né?
sem contar as cartas gerais de Tiago, Hebreus, 2 de Pedro, 3 de João, uma de Judas, você precisa lê-la toda, para você entender o calor, a direção da carta, né? O fluxo da carta. Eu, por exemplo, entendo que o fluxo dessa carta, a linha melódica, se você preferir, que persegue toda a carta, o argumento principal é de que o sofrimento, por conta da fidelidade ao Evangelho, repare que eu preciso retratar isso daí, não é um sofrimento pelo sofrimento. O sofrimento é um bom professor. Não é não, gente. Eu não quero aprender com o sofrimento, pelo sofrimento. Agora, o sofrimento por causa da fidelidade ao Senhor, ele sempre ensina. Jesus, quando disse, bem-aventurados sois vós quando sois perseguidos. Só isso? Sois perseguidos por causa da justiça. Quando você é perseguido porque você é mau funcionário, porque você é mau cidadão, não é? Porque você não cumpre os seus direitos, os seus deveres e quer ter os seus direitos, isso não honra a Deus, não glorifica a Deus. Mas o sofrimento por conta do Evangelho, o sofrimento porque você está fazendo o que é certo, o sofrimento porque você está sendo um bom pai, uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa, mas mesmo assim você tem lutas, tem provas, não é? Tem labores por conta disso. Esse sofrimento, eu posso dizer que é um sofrimento abençoado, porque glorifica a Deus e gera um testemunho no mundo, conforme a gente viu nessas últimas quintas-feiras. Então o sofrimento por conta da fidelidade do Evangelho é premiado sempre pela preservação do quê? Do obreiro fiel e a sua recompensa na vinda de Jesus. Por isso que a segunda metade desta carta, que vai de 2,14 até o finalzinho, 4,22, é a parte que Paulo fala sobre o cuidado que Timóteo deveria ter em relação aos falsos obreiros, aos falsos pastores, aos falsos mestres, aos falsos ensinos, aos falsos crentes, que desde aquele tempo, amados, já azucrinava a vida dos homens e das mulheres de Deus. Paulo está sensível em relação a esse tempo porque ele está preso. E ele sabe que o seu dia está chegando. Os historiadores concordam que essa carta foi escrita cerca de meses antes da execução de Paulo. Paulo está como que antevendo a morte. Me perdoe essa expressão, mas ele está na antessala da morte. Nero, o imperador cruel, já estava realmente perseguindo ostensivamente cristãos. E a prisão de Paulo era um trunfo para Nero. Ele acreditava de que ao verem o apóstolo querido, o apóstolo pregador mais conhecido, preso, os cristãos iriam se recolher, iriam retraírem seus testemunhos. Mas não foi isso que aconteceu, né? Não foi isso que aconteceu. E Paulo chega a dizer nesta carta de que eu estou preso, mas a palavra está solta, está livre. Não houve retraimento, não houve acossamento, não houve interrupção de nada, não é? A gente está na iminência de possíveis decretos, né? Mas nós estamos diante de um momento em que havia um decreto. Ser cristão era estar com uma pena de morte escrita, declarada a seu respeito. E mesmo assim o Evangelho alcançava pessoas. Então a pergunta que não quer calar, e vai ser a minha preocupação nessa exposição, de deixar claro, é: o que a gente precisa se lembrar?
O que a gente precisa tomar cuidado? Quais são as verdades que a gente precisa pregar e anunciar para de fato sobrevivermos em meio a um contexto de perseguição? E sobretudo em um contexto onde falsos líderes se levantam, de apostasia, de pessoas abandonando a fé, né? Algum tempo atrás, só abrindo parênteses, eu achei muito interessante um pastor amigo meu que ele ficou perguntando para mim acerca de várias pessoas daqui da igreja. Às vezes ele perguntava assim: fulano de tal ainda está lá? Né? Fulano de tal ainda está lá? E ficou falando ao nome de várias pessoas, né? Eu fiquei pensando, mas por que ele está falando ainda está lá? Não é? Isso aí. Então, como manter, não é, a fidelidade ao Senhor em um contexto tão difícil que a gente vê, não é? Talvez não seja a intenção desse meu interlocutor, mas tanta gente às vezes passa e vê, e alguns irmãos aqui da igreja, por exemplo, sempre falam comigo: pastor, é incrível, a pessoa quer me evangelizar, quer me levar para a igreja de tudo quanto é jeito. Quando eu estava no mundo, ninguém falava comigo, né? Agora que eu estou caminhando com Jesus, o que tem de convite para vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Não, é só uma visita. Né? Então o que a gente precisa fazer? Né? E sem contar aquilo que a gente ouve na televisão, ouve na internet, não é? E tem gente também que só gosta de polêmica, amados. Sabe? Um dia eu vi só um trecho, porque eu falei: gente, qual a utilidade disso? Um desses youtubers, pastor YouTube é complicado, né? Tem que pastorear rebanho, gente, porque senão fica inventando besteira. Falando daqueles textos na Bíblia que estão entre colchetes, né? Aqueles textos que não são nos maiores, melhores, mais antigos, manuscritos e tudo. Aí querendo falar daquele texto de João 8, que é do meu coração também, da mulher adúltera. Falando: tá vendo? Aquele texto não está no manuscrito tal, tal, tal. Eu perguntei o seguinte: gente, eu sei que esse é um estudo para, a gente chama isso no seminário de crítica textual. É uma matéria que nem todo seminarista é aprovado nessa matéria, de tão difícil que ela é. É matéria de especialização na área de exegese. Para analisar um texto daqueles, quais os manuscritos que estavam, quais não estavam, precisa ter muita experiência, precisa ter muita vivência. Qual é a vantagem de alguém colocar isso no YouTube? Aí um colega meu, pastor no interior do estado do Rio, se não me engano de Talva, ou Cardoso Moreira, me telefonou desesperado: Ezequias, me ajuda aí. Tem um irmãozinho aqui, rapaz, que viu esse vídeo e está falando que a Bíblia não é tudo, que é a palavra de Deus e tudo, e eu não estou sabendo explicar para ele, me ajuda aí. Sabe o que é isso? Conversas vãs. Ah, pastor, se eu acho que a gente não tem que estudar crítica textual, tem. Mas isso não faz nenhuma diferença para a vida e para a piedade. Nas versões que eu uso, João 8 está. Na maioria das versões que a gente usa está. Então para que ficar criando polêmica? Mas hoje a gente tem gente que gosta de polêmica. Gente que gosta de likes. Gente que fala as coisas para causar. Essa até é uma expressão, não é isso? Fulano de tal causou. Não é? Um dia eu tive que ter uma aula com um jovenzinho que ele falou: pastor, é que fulano de tal gosta de lacrar. Falei: lacrar? Meu Deus, você é do mal. Quase que eu repreendi em nome de Jesus. Falou: não, pastor, lacrar é você dar a sua opinião em cima de um assunto que está na mídia, está na moda, e você dá uma opinião para poder ganhar as curtidas e ser visitado e tal. Falei: isso é lacrar? Mas para que isso? Me perdoe, amados, a simplicidade, mas no que as pessoas têm sido abençoadas por conta disso? Polêmicas, contendas de palavras.
Então vamos ao texto bíblico. Ele vai estar falando isso que eu estou usando aqui na minha introdução. 2, 14 a 26, 2 Timóteo. Lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus, que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão a de prejudicar os ouvintes. Procura apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evita as conversas vãs e profanas, pois os que agem assim promovem ainda mais a impiedade, e as suas palavras se alastrarão como gangrena. Entre esses se encontram Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu, e com isso perverteram a fé em alguns. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece e tem este selo: o Senhor conhece os seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Numa casa que é grande, não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns na verdade para uso honroso, outros porém para uso desonroso. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. Foge também das paixões da juventude, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que invocam o Senhor de coração puro, e rejeita as questões tolas e inúteis, sabendo que geram discussões. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas pelo contrário, deve ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, e que se libertem da armadilha do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a sua vontade. Dá um clique. Somos reféns das nossas falas. Logo, temos de nos lembrar de quem somos e para quem servimos com as nossas palavras. Penso que esse é o ponto, amados. É da gente se lembrar de quem nós somos e para quem servimos com as nossas palavras. Tem um provérbio, não sei se é um provérbio chinês, um provérbio, um colega estava brincando comigo dizendo o seguinte: muitos bons provérbios chineses, né? Mas aí tem gente que tem tão preconceito com os chineses agora que quando é provérbio é chinês, fala que é grego, fala que é de outra nacionalidade. Mas eu acredito que esse seja um provérbio chinês, que diz assim: olha, nós somos reféns das palavras que não pronunciamos, e nós somos escravos daquelas que nos escaparam. Então as palavras estão aí, os discursos estão aí. O que a gente tem que falar? Se lembre então, primeiro, lembre-se da palavra da verdade. Paulo diz, versos 14 a 18, lembra-lhes essas coisas, exortando-os diante de Deus, que não discutam por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão de prejudicar os ouvintes. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vamos lembrar as pessoas. E por que as pessoas precisam ser lembradas? É porque elas se esquecem ou negligenciam, não é? Então Paulo diz, olha, lembra eles. A Nova Almeida Atualizada traduziu assim: relembre a todos essas coisas. A ideia aqui é de um imperativo, mas um imperativo insistente, né? Lembra-lhes constantemente. Exorta-os, exortando-os diante de Deus, que parem de ficar discutindo por causa de palavras que não têm utilidade alguma, senão de prejudicar. A palavrinha no grego é uma palavrinha só para essa palavras que não têm utilidade alguma. A ideia é falar coisas vazias e superficiais.
São aquelas discussões teológicas intermináveis que não têm realidade com a vida e com a religião cristã. São pessoas que gostam de fazer contendas de palavras, que só têm, amados, uma finalidade ou um fim: prejudicar os ouvintes. Não é? O próprio Charles Spurgeon, quando comentou sobre esse texto, ele falou o seguinte: você até precisa conhecer os 5 pontos do calvinismo, mas se você usa a doutrina reformada para poder prejudicar pessoas, demonstrando que você sabe aquilo que elas não sabem, isso é orgulho besta. Eu estou falando orgulho besta, Spurgeon não falou isso, mas é por aí. É por aí. Não é? Então para com isso. Palavras que não têm utilidade alguma. Procure então apresentar-se aprovado diante de Deus. Pare de ficar querendo chamar a atenção dos homens e esforce-se, a nova versão transformadora traduziu bom, né? Esforce-se sempre para receber a aprovação de Deus, a quem você serve. Quem que você precisa agradar? É a Deus. Então procura apresentar-te aprovado. Mesmo não tendo aula presencial esse ano, vai ter a aprovação. E, não sei como, mas vai ter algum tipo de averiguação se houve conteúdo. Algumas escolas, alguns alunos são mais exigidos do que outros, por conta de vários fatores que não vem aqui eu falar. Mas mostrar-se ou apresentar-se aprovado. A palavrinha aprovado aqui é testado, tá ok? É a mesma palavra que é usada para averiguar se os metais são de fato preciosos, né? Suportam o fogo, né? Para um trabalho mais desenvolvido. Então, esforce-se para receber a aprovação, o selo de qualidade, o imetro de Deus. Não é? Para ver se você de fato é alguém que vai ser considerado aprovado. E aí vem essa figura do obreiro, como obreiro que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amados, olha para mim, são várias posições aqui sobre essa questão de manejar bem a palavra da verdade. Tem comentaristas que falou que é saber cortar carne, no contexto do açougueiro. Tem gente que falou que é de usar a espada, não é? O médico que sabe usar o bisturi. Enfim, eu prefiro entender o texto no seu contexto bíblico. Esse verbo manejar bem, no Antigo Testamento é usado em um texto de Provérbios e significa cortar bem. O lavrador, ele precisava, antes de arar a terra, precisava cortar a terra para poder fazer aquela abertura, a fim que depois ele pudesse fazer a sua semeadura. Não é? Então a ideia de cortar direito, né? Eu estou trabalhando com zelo, eu estou trabalhando com foco, eu estou cortando bem, eu estou discernindo bem a palavra da verdade. O original significa isso, né? Fazer um corte direto, fazer um corte correto. É uma ideia de você expor a palavra de Deus de maneira integral. É a palavra da verdade, que é um contraponto daquilo que no versículo 14 chama palavras que não têm utilidade alguma. Não adianta, amado e amada. Não adianta dar osso para o boi e dar capim para o cachorro, né? Você tem que fazer com que haja um alimento correto, cortar direito, ser apropriado. Essa é a ideia do texto. Paulo, para tornar isso mais claro ainda, falou o seguinte: para que você não tenha do que se envergonhar. Tá? E Paulo já havia dito a Timóteo em 1:8, portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim. Em 1:16 ele vai falar de Onesíforo. Olha, ele não se envergonhou
de eu estar na prisão. E aqui ele fala de novo, olha, maneja bem a palavra, seja obreiro aprovado, para você não ter do que se envergonhar. Só vai se envergonhar, amados, aquele que não aproveita a palavra da verdade, que é o Evangelho, como poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está se referindo àquele que não aproveita as oportunidades, aquele que não é sensível para com a necessidade das pessoas, aquele que não é correto na sua abordagem, aquele que não tem sabedoria, não tem tato, não tem sensibilidade para conversar com as pessoas, aquele que, segundo Jesus disse, ao falar, torna a pessoa muito mais próxima do inferno do que do céu. Essa palavra da verdade não é apenas contraposta às palavras que não têm utilidade alguma no versículo 14, mas no versículo 16, as conversas vãs e profanas, que tem a ver com isso. Os que agem assim promovem ainda mais a impiedade. Conversas vãs e profanas é a ideia, amados, de se utilizar do Evangelho, da palavra da verdade, para dar algum tipo de satisfação à carne, algum tipo de incentivo ou estímulo à licenciosidade, sobretudo moral. E isso, Paulo já havia dito em 1 Timóteo 4,7, rejeita as fábulas profanas e de velhas. 6,20 de 1 Timóteo, ele já disse, olha, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Paulo diz mais, no versículo 17, contrapondo também a palavra da verdade com as palavras que não têm utilidade alguma, com as conversas vãs e profanas, e versículo 17, suas palavras se alastrarão como gangrena. O que é gangrena, amados? Gangrena é a morte de um tecido causado por infecção, por falta de fluxo sanguíneo. Essa morte do tecido ocorre geralmente nas extremidades ou na pele devido à falta de fornecimento de sangue. Afeta geralmente os dedos do pé, da mão, dos membros, mas a gangrena pode afetar músculos e órgãos. Sintomas da gangrena: descoloração da pele, dor intensa, seguida de dormência, uma secreção com mau cheiro. A gangrena exige cuidados urgentes, sobretudo com antibióticos, remoção do tecido morto, porque a gangrena vai atingindo outras partes do corpo. Paulo usou uma ilustração aqui para mim severa. As palavras, amados, dos crentes, quando não estão pautadas pela palavra da verdade, além de matar uma parte do corpo, se não for tratado, se não for corrigido, pode ir matando outras partes do corpo. Como um câncer mesmo. Como um câncer mesmo. E gera o quê? Gera afastamento das pessoas, amados, da verdade. Eu vou repetir para deixar bastante claro. Palavras que não têm utilidade alguma, versículo 14. Conversas vãs e profanas, versículo 16. E palavras, versículo 17, que se alastram como gangrena. E aqui Paulo cita Himeneu e Fileto. Himeneu vai aparecer em 1 Timóteo 1, 18 a 20, dizendo o seguinte: este mandamento te dou, meu filho Timóteo,
que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé, a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Imileu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Acerca de Imileu nós só temos essa passagem, de Fileto não temos além desta aqui. Mas são homens que se desviaram, versículo 18, da verdade, afirmando que a ressurreição já aconteceu e com isso perverter a fé em alguns. Qual era o ensino de Imileu e Fileto dessa turma toda? Dizia o seguinte, gente, quando nós somos batizados, o batismo não é a morte do velho homem. E quando se levanta o candidato ou a candidata da água, não está dizendo que ela está ressurgindo para uma nova vida? Então Imileu, Fileto e outros homens ensinavam o seguinte: nós não precisamos mais esperar pela ressurreição dentre os mortos, porque você já ressuscitou com Cristo. Logo, você está vivendo uma nova perspectiva de vida. Tudo que tinha de acontecer com você já aconteceu. Você é um ser espiritual. Nem pecar você pode mais. A ressurreição já aconteceu. E por que perverteu a fé em alguns? Por conta da licenciosidade moral. Ora, se eu já ressuscitei, se eu já sou salvo, se eu já estou com Cristo, se não há nada que eu possa fazer que vai estar mudando essa situação, então, meu amigo, liberou geral. É gospel na veia. E aí muitos se desviaram, perverteram, tiveram suas fé, a sua vivência em fé pervertida. Ficarei por aqui, mas eu preciso reforçar este ponto. Lembrando a você do seguinte: nós perdemos muito tempo, esse é o meu ponto, em discussões vazias, polêmicas inúteis e conversas que não geram crescimento na vida. E aí eu quero desafiar você a pensar nisso. Não se esqueça, palavras são sementes. É que não dá, e a mente também, eu estou tentando escolher aqui o que falar, né? Mas quantas pessoas se desviaram, amados, por conta de uma frase, de um ensino, de um livro, de um vídeo. Hoje em dia, amados, nós vivemos uma sociedade em que tudo é show. Tudo. Estava conversando hoje com a Francisca, e posso tornar aqui porque infelizmente é uma coisa pública, não é? Eu soube de um acidente que houve na cidade natal dela por uma amizade que eu tenho com pessoas de lá. E aí uma adolescente estava próxima e falou o seguinte: é aquele vídeo que eu te mostrei. Um acidente de carro severo, com uma perda, né? Inclusive uma mulher grávida estava também envolvida no acidente. E hoje, conversando com o pastor Ronaldo lá de Junco, essa cidade lá da Paraíba, ele falou: pastor, foi compartilhado nas redes sociais o vídeo do acidente, como é que estava, a situação das pessoas e os familiares totalmente expostos ali. É o show. O show de horrores. Mas nós estamos falando de imagens, de vídeos. Mas meu foco aqui também é falar de ensinos. Palavras.
É muito difícil quando homens, mesmo de Deus, chamam para si o direito de darem opinião sobre qualquer assunto. E são procurados como referências para tudo. E é muito comum aqui, em outros lugares, quando eu dou a opinião a respeito de algum assunto, eu não estou falando de temas secundários, de temas sérios de comportamento, de ética, de valores, de postura. A pessoa que me interpela usar a expressão, mas o pastor fulano de tal pensa isso. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, amados. Porque é mais fácil pastorear na mídia, então. Porque eu posso falar o que for. Eu vou me colocar como aquele que tem toda a palavra. É muito mais fácil essa posição do que aquela pessoa que convive comigo, que está ali comigo, que me pergunta pessoalmente, dizendo, pastor, e a minha situação? Igual, por exemplo, a pessoa chega e me pergunta, pastor, e a minha situação é essa, eu vou me divorciar. Deus aprova? Eu falo, mas não é assim. Eu não sou como é que chama? Um oráculo. Ó oráculo, diga, meu time vai ganhar hoje? Eu vou poder fazer tal coisa? Vou me casar com quem? Com a Maria, que é morena, ou com a Rita, que é loira? Qual a vontade de Deus? Parece brincadeira, amados. Eu queria estar brincando, mas é verdade. Hoje há pessoas que se apropriam como palavra de Deus, oráculos de Deus, cartomantes gospel, feiticeiros dentro das igrejas. Aí eu tenho um texto pesado para dizer para você, Jeremias 23, 36. Esse texto é pesado, proibido para menores. A palavra de Deus diz assim, mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra, pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, o nosso Deus. Deus está falando, olha, vocês nunca mais vão receber palavra minha. Cada um de vocês, Jeremias está falando aqui aos rebeldes do seu tempo, e Deus está falando aos rebeldes do nosso tempo, cada um de vocês vai ser peso em relação à sua própria palavra. Porque não sou eu que estou mandando vocês dizer. E se eu não estou mandando, vocês vão arcar com as consequências. E o texto de Gálatas, que Paulo diz assim, olha, maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda, preste atenção, se segura aí, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja o quê? Seja anátema, seja maldito. Então a fulana de tal teve uma visão, uma revelação, um revelamento. Teve uma situação, então nós vamos ouvir, não, tem que ouvir a palavra, ler a Bíblia. Não é? É igual um engraçadinho falou o seguinte, sabe o que é cobertura espiritual? É isso daqui, ó. Né? Cobertura espiritual. Né? Perguntaram para alguém, você acredita que Deus fala hoje? Ele falou, rapaz, toda vez que eu abro a Bíblia, Deus fala. Quer ouvir Deus falar? Não fica atrás de revelação, igreja do poder, do caicai, do reteté, do que for, do show da fé. Não precisa. Deus fala através da sua palavra.
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nada, amados, nada de polêmicas. Usando a expressão aqui do texto, para a gente ficar só com a expressão do texto, nada de palavras que não têm utilidade alguma, conversas vãs e profanas, e palavras que se alastram como gangrena. Fique na palavra. Diga como aquele outro, eu estou com a Bíblia e não abro. Não pode não, tem que abrir. Não é? É abrir a Bíblia, ler a Bíblia. Estar com ela. Ela nos basta. Ela nos basta. E por fim, também é forte essa, hein? Pouco vai adiantar seus títulos e habilidades, se você não souber discernir o mundo que vivemos pelos valores da palavra de Deus. A nossa série em Tiago vai ser Como Viveremos. Os alunos do CETEP estão estudando ética cristã. E o texto que o pastor Tiago deu na sua palestra é 1 Tessalonicenses 4, 1 e 2. Olha só que burdoada divina. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque vós mesmos sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Então o que diz isso, amados? Paulo e os demais apóstolos, e hoje nós temos a Bíblia Sagrada, nós temos aqui a maneira que convém andar e agradar a Deus. Mandamentos dados pelo próprio Senhor e que não vão mudar. Não adianta, amados. Não adianta. Às vezes eu saio, amados, de alguns aconselhamentos tristes, chorando, porque são desobediências em pontos principais, secundários. Domingo passado eu sei que teve gente que saiu daqui bufando, e gente que saiu glorificando, mas gente que saiu preocupada. Quando eu falei o seguinte, cara, você não pode errar quanto ao casamento, porque não adianta. Quando eu atendo alguém que tem alguma questão relacionada ao divórcio, eu falo, pastor, é difícil. Eu falo, é uma conta que nunca vai deixar de ser paga. Nunca. E outros erros mais. Então, amados, o mau ensino, ele é uma desgraça, é um peso de morte, é uma gangrena. Vai comendo o seu tecido, vai causando morte gradativa. É um mau ensino, é estar debaixo de uma má doutrina. Com muita humildade, por exemplo, esse texto mesmo que estou expondo aqui a vocês, é um texto desafiador. Mas é verdade. Por quê? E tem que ser dito hoje. Por quê? Porque são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Eu não sei se você já acompanhou as últimas palavras de um ente querido. As últimas palavras sempre são os conselhos mais importantes da vida. Sim ou não? A pessoa que está prestes a morrer e ela chama alguém, tipo um filho amado, como Timóteo é chamado, Paulo deve ter, a mente dele deve ter ficado assim, eu vou escrever sobre o que essa carta? Então ele escreve sobre sofrimento por causa do Evangelho e escreve sobre fidelidade diante dos maus ensinos. Porque eram as duas preocupações maiores do apóstolo Paulo. E eu pergunto para você, continuam sendo as nossas preocupações, sim ou não? O mau ensino é complicado. Você precisa procurar uma igreja, não é mais perto da sua casa, não. Tem que procurar uma igreja mais perto da Bíblia. Mais perto da Bíblia. Muitas vezes você até vai abrir mão de uma carreira futura com a família porque você quer ter uma igreja que seja base para a sua família. E a gente hoje precisa escolher muito isso.
E vou terminar dando esse conselho para vocês. Para de ficar jogando conversa fora, esses assuntos assim que não edificam. Ah, pastor, mas eu tenho dúvida disso. Me chama, eu respondo alguma coisa, tem coisa que eu falo, não sei. Né? Não sei. Deixa ver, vamos ver o que vai. Né? Agora, se ficar ouvindo esse pessoal aí pela internet, olha, você vai endoidar. Um dia, só para terminar, eu estava no velório, aí chegou, sentou um rapazinho do meu lado, coitado, ficou louco. Claro, estava... Pastor, tomei um susto, num velório, né? Alguém chega falando assim, sem você perceber. Qual o nome de Jesus? Eu falei, Jesus. Não é não. Eu aprendi, por revelação. É Yoshua. E aí ele falou lá sobre... aí eu depois, uma seita que ele faz parte, aceita cheque, aceita tudo, mas também tem uma seita que ensina um cristianismo judaizante, né? É Yoshua. Aí eu falei, mas que diferença faz isso? Tá errado. O senhor fala de um outro Jesus, não de Yeshua. Aí eu falo aquilo que eu falei, né? Quanto mais eu oro, né, mais assombração aparece. Então, gente, se é Jesus, Jesus, Yeshua, o negócio é chamar por ele. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos orar, amados. Ah, a gente ri para não chorar, meu Deus. É difícil. Deus, obrigado por essa quinta-feira tão especial. Obrigado porque o Senhor dá paz ao nosso coração para ouvirmos a Tua palavra. Ajuda-nos a manejarmos bem a Tua palavra, a cortarmos corretamente, a discernirmos tudo. Livra-nos, ó Pai, de palavras que não têm utilidade alguma, de conversas vãs e profanas, de palavras que se alastram como gangrena e que, de fato, pervertem a fé de muitos. Por favor, Deus, leva-nos cativos, como Martinho Lutero dizia. Eu estou cativo à palavra de Deus. E é isso que, de fato, importa no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, uma oração silenciosa. Estamos encerrados. Até domingo que vem na nossa EBD.